tarde, estamos ao vivo, mais um programa Pet Mais. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo tem curiosidade de saber: nutrição dos pelos. E a nossa convidada de hoje vai ser a médica veterinária Ana Elisa. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, tudo bem? E para completar nosso quadro, também vamos ter o tosador Flávio Caldas. Tudo bom, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Ana Elisa. Boa tarde para todo mundo. Eu quero começar o programa já informando para os internautas que temos novidade. Temos uma novidade de promoção, que eu vou falar daqui a pouco sobre essa promoção. E queria que todo mundo ficasse ligado, já fosse compartilhando nossa página. Fazer perguntas para a Ana Elisa, para Flávio, para a gente poder começar a explicar como é que vai ser essa promoção. Ô Elisa, vamos começar com uma pergunta que acho que todo mundo tem curiosidade de saber. Por que uma boa nutrição é importante para os nossos pets? Bom, Ilka, uma boa nutrição é importante porque, principalmente falando de pele e pelo, né, que é o tema de hoje, nós temos a barreira cutânea, né, que é a pele, é o maior órgão do corpo, tanto para o humano quanto para os animais. E, por isso, a gente precisa manter essa estrutura íntegra, né? Tanto a estrutura quanto os pelos, que também fazem parte dessa composição. Então, por isso, a gente precisa de uma boa nutrição, alimento de qualidade a ser fornecido para o pet, para que a gente mantenha essa estrutura sempre bem apresentada, né? Certo. E qual tipo de alimento interfere com relação aos pelos, na apresentação dos pelos? Bom, assim, um alimento de má qualidade, qualidade inferior, né? Obviamente não vai deixar a pele de maneira íntegra e os pelos também não vão ter uma boa apresentação, que no caso seria o quê? Um pelo brilhoso, um pelo firme, onde a gente encontra a queda de maneira adequada, porque existe essa queda de pelos regularmente, né? Mas uma alimentação, a nutrição de má qualidade prejudica com tudo isso. Qual alimento industrializado não pode ser, assim, que interfere com relação aos pelos? O alimento industrializado que interfere com relação aos pelos, que melhora, no caso, essa questão do pelo. Então, seria uma alimentação de boa qualidade, né? Uma alimentação onde a gente fornece um teor de proteína adequado, nutrientes como vitaminas e minerais, né? Aminoácidos, porque a base do pelo, ela precisa, né, de tudo isso. E a gente ter uma barreira cutânea, que a pele é uma barreira de proteção. Então, a boa nutrição também vai fortalecer essa barreira para que a gente não tenha lesões, né, como as feridas e o pelo, evitar também que o pelo caia de maneira acentuada. Então, uma boa nutrição colabora com isso. Certo. Gente, Flávio vai fazer uma tosa natural ao vivo aqui pra gente. Tem como fazer o antes e o depois de Mel pra gente mostrar depois da tosa? Tem, Eldis? Vamos fazer um antes dela, para ele começar a ir fazendo já a tosa. Tem como? Já fez? Para essa câmera aqui. Certo. Bom, ô Flávio, como é que vai ser feita essa tosa natural, para a gente mostrar para o pessoal que está em casa? E o que essa tosa é uma remoção, né? É um equipamento chamado Fulmination, onde ele remove todo o subpelo, no caso 90% do subpelo e do pelo morto, né? E aí aliviando a pele, dando mais brilho, mais saúde, né? Porque esse pelo morto atrapalha o desenvolvimento do outro pelo que está nascendo. Ô Flávio, essa tosa natural, ela é boa, assim, para tirar todos os pelos mortos? Como é que ela funciona? Eu queria que você explicasse mais um pouquinho para o pessoal que está em casa entender como é essa tosa. O cão, ele tem a muda de pelo, né?
e nessa muda de pelo ele vai largando e o pelo vai ficando por dentro. Então essa remoção, ela vai remover esse pelo morto que não conseguiu cair. Ele ficou sobre o outro pelo, então ele vai removendo esse pelo morto, deixando que o pelo que está nascendo, ele vai ter mais espaço, mais respirar melhor, né? Então no caso ele tira tanto o pelo morto, como o subpelo que atrapalha também no volume do pelo. O pelo morto ele dá mais volume ao cachorro, e aí você remove ele e deixa o pelo todo deitadinho, com mais brilho, com mais saúde. Vamos começar a fazer a tosa para o pessoal que está em casa já começar a ver como é que ela é feita. Vamos lá? Olha aí, gente, ele passa... Na verdade, ela não tira aí o pelo que está vivo, o pelo saudável não sai. O que sai é aquele pelo que não já está solto, né? Já largou. E o subpelo, que o subpelo é um pelo mais fraco, mais frágil. Então, esse subpelo termina se aproveitando das proteínas do pelo. E aí a gente remove ele para poder dar mais brilho, mais saúde ao pelo. Ô Flávio, os cães de pelos longos, eles necessitam também dessa tosa? Sim. É preciso remover o subpelo para tirar mais o volume do animal, e até porque ele, com o volume, ele deixa de ter aquele caimento, né? aquele brilho. Então a gente faz essa remoção, porém com menos tempo que na tosa de um pelo curto, né? Como seria, Flávio, essa tosa higiênica? Que todo mundo assim tem curiosidade, né? Mel mesmo, eu já levei ela em vários lugares, mas assim, a tosa higiênica eu tenho curiosidade de saber como é que ela é feita. Na verdade a tosa higiênica, o nome já diz, né? É nas partes genitais, aonde vai melar o xixi, né? Na hora de defecar, as fezes vai grudar no pelo. Então é feito na parte do bumbum do cachorro essa remoção do pelo que fica ali atrapalhando essa saída. Você vai mostrar ela aqui também pra gente hoje, ou só a tosa natural mesmo? Num cachorro de pelo curto, a gente não precisa fazer justamente por ele ter o pelo baixo, né? Sim. Então ele não tem esse problema, não atrapalha a saída do pelo. Então a tosa natural para um cão de pelo curto já é suficiente. Pronto, você vai ficar fazendo aqui a tosa para o pessoal de casa ficar vendo como é que ela é feita. E, Anelisa, vamos tirar uma dúvida para o pessoal, né, que está em casa. Pode ser oferecido outros tipos de alimentos para o pet? Mudar a dieta do pet. Bom, como é essa dieta? Bom, quando a gente fala do pet modificar a dieta para uma outra opção, vamos falar do industrializado, né? Eu estou consumindo determinada marca e aí eu vou passar para uma outra marca. Então, o ideal é que seja feita uma adaptação, né, desse alimento para o novo, né, do antigo para o novo. Então, a priori, o ideal é que essa adaptação seja feita por 30 dias, né, onde na primeira semana a gente vai fornecer aí 70% da alimentação antiga do pet, e 30% da nova. Na segunda semana, nós vamos fornecer 50% de cada. Na terceira semana, a gente já consegue inverter, então isso se torna 30% da antiga, 70% da nova. E por fim, né, na quarta semana, esse pet já vai estar consumindo aí 100% do alimento novo, sem nenhum transtorno na parte estomacal ou na parte intestinal, como algumas vezes pode ocorrer. E o fornecimento de verduras, tipo legumes, ele interfere na nutrição do pelo? Bom, ele pode interferir sim, mas desde que, como eu citei anteriormente, a gente faça um balanceamento adequado dessa alimentação, né? Se você está fornecendo alimento industrializado, esses legumes ou verduras podem entrar como um lanche, mas para isso a gente tem que adequar dentro da necessidade daquele cão por dia, né? Porque ele tem uma quantidade diária a ser ingerida, né? A gente não pode ultrapassar isso porque termina comprometendo a saúde dele também.
e aí eles podem ser introduzidos como lanche. E quantas vezes o pet ele deve ser alimentado por dia? Bom, essa é uma questão também bastante discutida, porque antigamente, né, fazíamos uma vez ao dia, em se tratando de animais adultos, de filhotes 2 vezes no máximo, e olhe lá. Mas, na atualidade, o ideal é que se faça no mínimo 2 vezes por dia, né? Se houver condições do tutor fazer o porcionamento, né, dividir aquela quantidade diária em 3 ou 4 porções, pode ser feito também, é até melhor por conta do metabolismo desse animal, acelerar aí a questão energética e a gente ter um melhor resultado, né? Principalmente com relação à obesidade, que é um assunto bastante discutido hoje, a gente evitar a obesidade nesses animais. Um cão, Elisa, um pet, ele pode ser vegetariano? Bom, nós sabemos que o cão, ele originou-se, né, do lobo. O lobo é um animal carnívoro. Como o cão ele foi domesticado, ele passou a assumir as nossas características, né? Então, no caso, é considerado semi-carnívoro ou até onívoro em determinadas situações, que é o quê? Comer parte de carne, parte de outros tipos de alimento, ou comer vários tipos de alimento diferente. Mas o ideal é que se tenha proteína, né, sim, na dieta desses animais, já que eles têm essa origem. A queda de pelo em cães é normal? Um exemplo, essa quantidade de pelo que está caindo daqui de mel, é normal essa queda? É normal, sim, né? Eu faço um comparativo com nós mulheres, conosco, né? Então, o que é que significa? As mulheres, elas têm uma queda, né, de cabelo normal de 80 a 100 fios diários, tá? E os pets, eles têm também essa queda na renovação desses pelos. Então, é normal, sim, cair o pelo. Agora, quando a gente fala de queda acentuada, aí nós temos provavelmente um problema que aí deve ser encaminhado o pet para um especialista, né? Provavelmente o dermatologista. Provavelmente não, deve ser encaminhado para o dermatologista, né? Para ele analisar o porquê disso, tá? E, de repente, se houver necessidade, encaminhar para um outro profissional. A queda de cães, Elisa, ele pode ser porque o cão está estressado, o estresse do cão, ele pode causar esse problema de pelo no pet? Olha só, não é comum, né? Mas assim, depende do tipo de estresse ao qual esse cão está sendo submetido. Então, em algumas situações, pode acontecer, né? Mas a parte nutricional, ela sempre vai estar envolvida e também a parte de doença, de repente alguma lesão dermatológica também, que vai... Bom, como é essa dieta? Bom, quando a gente fala do pet modificar a dieta para uma outra opção, vamos falar do industrializado, né? Eu estou consumindo determinada marca e aí eu vou passar para uma outra marca. Então, o ideal é que seja feita uma adaptação, né, desse alimento para o novo, né, do antigo para o novo. Então, a priori, o ideal é que essa adaptação seja feita por 30 dias, né, onde na primeira semana a gente vai fornecer aí 70% da alimentação antiga do pet, e 30% da nova. Na segunda semana, nós vamos fornecer 50% de cada. Na terceira semana, a gente já consegue inverter, então isso se torna 30% da antiga, 70% da nova. E por fim, né, na quarta semana, esse pet já vai estar consumindo aí 100% do alimento novo, sem nenhum transtorno na parte estomacal ou na parte intestinal, como algumas vezes pode ocorrer. E o fornecimento de verduras, tipo legumes, ele interfere na nutrição do pelo? Bom, ele pode interferir sim, mas desde que, como eu citei anteriormente, a gente faça um balanceamento adequado dessa alimentação, né? Se você está fornecendo alimento industrializado, esses legumes ou verduras podem entrar como um lanche, mas para isso a gente tem que adequar dentro da necessidade daquele cão
por dia, né? Porque ele tem uma quantidade diária a ser ingerida, né? A gente não pode ultrapassar isso porque termina comprometendo a saúde dele também. E aí eles podem ser introduzidos como lanche. E quantas vezes o pet ele deve ser alimentado por dia? Bom, essa é uma questão também bastante discutida, porque antigamente, né, fazíamos uma vez ao dia, em se tratando de animais adultos, de filhotes 2 vezes no máximo, e olhe lá. Mas, na atualidade, o ideal é que se faça no mínimo 2 vezes por dia, né? Se houver condições do tutor fazer o porcionamento, né, dividir aquela quantidade diária em 3 ou 4 porções, pode ser feito também, é até melhor por conta do metabolismo desse animal, acelerar aí a questão energética e a gente ter um melhor resultado, né? Principalmente com relação à obesidade, que é um assunto bastante discutido hoje, a gente evitar a obesidade nesses animais. Um cão, Elisa, um pet, ele pode ser vegetariano? Bom, nós sabemos que o cão, ele originou-se, né, do lobo. O lobo é um animal carnívoro. Como o cão ele foi domesticado, ele passou a assumir as nossas características, né? Então, no caso, é considerado semi-carnívoro ou até onívoro em determinadas situações, que é o quê? Comer parte de carne, parte de outros tipos de alimento, ou comer vários tipos de alimento diferente. Mas o ideal é que se tenha proteína, né, sim, na dieta desses animais, já que eles têm essa origem. A queda de pelo em cães é normal? Um exemplo, essa quantidade de pelo que está caindo daqui de mel, é normal essa queda? É normal, sim, né? Eu faço um comparativo com nós mulheres, conosco, né? Então, o que é que significa? As mulheres, elas têm uma queda, né, de cabelo normal de 80 a 100 fios diários, tá? E os pets, eles têm também essa queda na renovação desses pelos. Então, é normal, sim, cair o pelo. Agora, quando a gente fala de queda acentuada, aí nós temos provavelmente um problema que aí deve ser encaminhado o pet para um especialista, né? Provavelmente o dermatologista. Provavelmente não, deve ser encaminhado para o dermatologista, né? Para ele analisar o porquê disso, tá? E, de repente, se houver necessidade, encaminhar para um outro profissional. A queda de cães, Elisa, ele pode ser porque o cão está estressado, o estresse do cão, ele pode causar esse problema de pelo no pet? Olha só, não é comum, né? Mas assim, depende do tipo de estresse ao qual esse cão está sendo submetido. Então, em algumas situações, pode acontecer, né? Mas a parte nutricional, ela sempre vai estar envolvida e também a parte de doença, de repente alguma lesão dermatológica também, que vai contribuir para essa queda maior. Quero mandar um beijo aqui para Karina Meire. Rosemary está fazendo uma pergunta, Flávio, para você. Flávio, quantas vezes eu posso fazer uma tosa no pet? A tosa natural ela deve ser feita no mínimo a cada 10 dias. Ele precisa desse tempo para se recuperar da tosa, né? Porque o subpelo ele precisa nascer de novo. Quando ele é movido, ele vai voltar a nascer para poder fazer de novo essa tosa. Então, a cada 10 dias, num cão de pelo curto, é suficiente. Se for um cão de pelo longo, no mínimo 2 meses. Quero mandar um beijo também para Sérgio. Rosemary, tá aí, Rosemary, a sua pergunta foi tirada toda a dúvida aqui com o Flávio, né, Flávio? Um abraço, Rosemary. Ô, Elisa, é normal uma fêmea ficar, quando está num período, né, fértil, ela ter essa queda de pelo? Bom, as fêmeas em estado reprodutivo, elas ficam mais... tem toda uma alteração hormonal, elas ficam mais sensíveis. Pode acontecer desde que esse animal ele não esteja preparado para aquele fim. Então, a fêmea, para gerar, né, os filhotes, ela, de preferência, o tutor deve se programar para que possa preparar essa fêmea, né? Eu digo isso nutricionalmente falando, para ela suportar todo o período de gestação
E o pós-gestação também, que inclui a amamentação, né? Que aí vai fragilizá-la ainda mais. Certo. Eu quero agradecer. Deixa eu falar um pouquinho da minha Biju, que é o patrocínio da Libian, que fica lá no Derby. Quem quiser um colar desse igual o meu, passa lá na Libian, que lá tem muita coisa boa para o carnaval agora. E quero agradecer também quem está me investindo, é a loja Butterfly, que fica na Avenida Manuel Gonçalves da Luz. Obrigada, gente, pelo patrocínio. E vamos ver aqui como é que tá a tosa de Flávio, em mel. E aí, Flávio, tá tudo certinho? Tá conseguindo? Tá, ela, por ser bem tratada, já vim fazendo essa tosa há um tempo, então ela nem tem tanto caimento. Já sai uma quantidade boa, mas não feito um cão que faz tempo que não faz a tosa, passa 2 meses, então aí ele vai ter uma queda maior. Então ela está tendo uma queda tranquila, né, dentro de um controle que vem semanalmente, né, a cada 10 dias a gente vem fazendo esse serviço. Então ela está tudo tranquilo. Certo. Anelisa, vamos falar um pouquinho dos produtos aqui da Royal Canin, né? Certo. Temos o shampoo, não é isso? Isso. O Na shampoo. verdade, desculpa... Explica um pouquinho pra gente como é a questão dos produtos. No caso, vamos falar primeiro do shampoo. Joia, na verdade, aqui é uma linha de estética que faz parte do grupo Pet Group, né? Essa linha se chama Pet Prime, é uma linha de estética completa, né? Desde o início do banho, né? Corte de unha, com estanca-sangue, até a finalização, que seria a utilização do perfume. É uma linha totalmente formulada para o pet, né? Nós sabemos que eles têm diferenciações com relação ao olfato, paladar, e principalmente na questão de pelo e pele, é uma linha natural, né? Fitoterápica, tá? E que facilita com relação ao manuseio, principalmente do olfato desse pet, eliminando os odores e também favorecendo a melhor apresentação de pelo e pele. E vamos falar um pouquinho a ração. Qual a diferença dessas rações? Mostra aqui, gente. Essa daqui. Pode mostrar aqui. Bom. Essa é apropriada para qual tipo de pet? Bom, a gente aqui tem 3 exemplos de alimento, né? Na verdade, um da linha comercial, que seria esse aqui, a Derma Comfort, tá? E nós temos também 2 terapêuticos, que é a Skin Care e a Hipoalergenic, tá? Qual é a diferença, na verdade? Todos eles são focados em pele, mas há uma diferença com relação ao problema existente. Quando a gente fala de um animal que tem algumas pequenas alergias, ele está se coçando um pouco mais do que o normal, mas ele não apresenta nenhuma ferida, nenhuma alteração de pele, né, que possa se classificar como necessidade do dermato fazer uma utilização de um produto terapêutico, por exemplo, a gente pode utilizar a Derma Comfort, né, que ela vai eliminar os alérgenos, tem uma permuta aí de proteína, né? Com relação à skincare, a Royal ela foca muito com relação aos animais atópicos, que a gente sabe que é um problema genético, e aí a skincare tem esse foco, tá? E a hipoalergenic, ela é utilizada para hipersensibilidade alimentar, né? Então, aquele problema onde o animal está se alimentando e aí algum componente daquele alimento está ocasionando o processo alérgico. Então, existe essa diferenciação. Ô, Elisa, um exemplo, se o cachorro está com uma doença, anemia, infecções, né, algum tipo de infecções, carrapato, pode acontecer de ter problema de queda de pelo? Pode sim. Em algumas situações, né, não em todas. Por exemplo, um animal que está apresentando anemia, muitas vezes a pele e o pelo, né, vão demonstrar para a gente que tem alguma coisa de errado. Então, pode estar associada a um processo de desidratação, onde a pele ela fica realmente mais ressecada, né, se for uma coisa mais acentuada, apresentando rachaduras. O pelo ele fica mais quebradiço, opaco, né, caindo com maior frequência. Então, em algumas situações, pode sim.
Flávio, tem uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando quantas vezes é ideal dar banho no mês no pet? O cão deve tomar banho a cada 8 dias, mas isso varia de uma raça para outra. Por exemplo, o Spitz é um cão que ele deve ter um banho pelo menos a cada 15, 20 dias. Ele não deve tomar um banho semanalmente, porque ele tem bastante subpelo, uma manta, e esse banho constante vai fazendo com que ele perca esse subpelo, e ele necessita desse subpelo para proteger a pele. Então, no caso, depende de cada raça. Isso depende de cada raça. No caso, essa raça, o Pug, quantas vezes ele deve tomar banho no mês? Pode ser 2 vezes na semana, 1 vez no mês? Não, o ideal é que o banho seja sempre a cada 8 dias, né? No caso do Pug, porque aí ele precisa... Gente, só um minutinho. Flávio, você poderia repetir o que você falou agora? Porque deu um probleminha, gente, só para o pessoal de casa conseguir ouvir o que foi que Flávio falou com relação a essa pergunta de quantas vezes deve se dar um banho no pet. Então, no caso, um cão, ele varia muito de raça para raça, né? No caso do Spitz, que é um cão muito subpelo, né? Um cão de pelos primitivos. Então, esse cão, o banho dele deve ser feito a 15, 20 dias, a cada 15, 20 dias. Já um cão assim, com o Pug, o banho é feito semanalmente. 1 vez por semana é preciso fazer o banho dele para poder tirar o excesso de sujeira, né? A derma que está misturada ali com a sujeira, para poder ter uma pele melhor, né? Ô Flávio, então, no caso, depende muito da raça, né? Então, uma raça como tipo Pug, ele deve tomar banho 1 vez na semana. Isso. Então, eu tô fazendo errado. Eu dou banho em mel 2 vezes na semana, porque o tempo tá muito quente. E às vezes ela fica muito agoniada com calor. Então, mas é aconselhável dar banho 2 vezes ao dia, pode ser nesse tempo tão quente? Na verdade, como o banho, o shampoo, ele contém o detergente, ele vai remover a gordura, né, do pelo que a glândula sebácea libera, que é o que protege a pele e o pelo. Então, se você dá um banho 2 vezes por semana, o que vai acontecer é que não vai dar tempo dessa glândula refazer toda a estrutura do animal. Então, ele vai ficar desprotegido, onde ele pode vir pegar uma dermatite, né, um problema de pele. E aí não é legal. O ideal é que seja a cada 8 dias para dar tempo dessa glândula se recompor, essa derma se recompor. Ô Elisa, se no caso acontecer da pessoa dar muito banho num pet, ele pode ter essa queda de pelo? Wilka, além da queda de pelo, ele, como o Flávio falou, né? Ele pode apresentar danos à pele, né? Feridas, micro-organismos estão ali atuantes. Então, quando a gente dá esse banho de forma tão frequente, o pet, ele perde essa gordura de proteção, né, que é produzida pelas glândulas sebáceas. E aí, o que é que acontece? Ficando mais frágil a pele, os micro-organismos têm mais fácil atuação. E aí, pode ocorrer, sim, aí uma coceira, né, Sim. que vai formar, de repente, uma ferida. Porque o pet, ele vai querer colocar as unhas, a boca, né, nos locais que ele alcança para poder eliminar aquela coceira. E um gato, né? Um cão, no caso. Muita gente faz isso, eu já vi muita gente fazer isso. Pode ingerir comida de gato? Bom, na verdade não, né? Não se deve administrar a comida, né? O alimento do gato para o cão e vice-versa, né? São espécies diferentes, com necessidades diferentes em todos os aspectos, necessidades vitamínicas, minerais, de aminoácidos, proteicas. Então, não é indicado que a gente faça essa inversão, tá? Flávio, como é que tá a tosa aí? Tá dando para desenrolar? Já Wilka. terminou? Aqui a gente tirou o suficiente, né? No caso, para ela, que já vinha sendo tratada, já tinha esse acompanhamento. Então,
A gente não adianta passar muito, porque aí a gente pode lesionar a pele, né? Sim. Tem que ter um tempo certo, uma quantidade certa. Quando a gente percebe que essa queda já diminuiu, como eu disse, ele sai em média de 70% a 90%. A gente não pode tirar os 100%, porque se a gente for tentar os 100%, a gente pode vir a lesionar a pele. Então, para ela já tá bom. Para ela já foi o suficiente. Ô Flávio, qual é a diferença da tosa na máquina e a tosa na tesoura? Na verdade, a tosa na máquina, ela tem os tamanhos, né? Que são os pentes. No caso, depende da quantidade de pelo. Depende mais do gosto do cliente e da necessidade do animal. Um animal com bastante nó teria que passar uma lâmina mais baixa para poder remover o nó, né? Um animal que esteja com o pelo bem tratado, não tenha nó, mas que o cliente não quer deixar o pelo muito cheio, aí sim utiliza uma lâmina número 4, né? Que é uma lâmina um pouco mais alta, que a gente costuma chamar de tosa tropical. Certo. No verão, Flávio, essa tosa, ela deve ser feita com mais frequente? Assim, isso é uma dúvida para muita gente, né? Que costuma tosar o cachorro no verão, no intuito de que o cachorro não vai sentir calor. É o inverso, né? O pelo é a proteção da pele. Então, quando você tosa, você torna ainda mais fácil o acesso da temperatura à pele. Quanto mais alto o pelo tá, né? Então, mais protegido a pele está. A temperatura até chegar na pele, ela vai levar um certo tempo. E aí muita gente vai lá e raspa, né, o que chamam de tosa tropical, raspa o cachorro todinho no intuito de que ele não vai sentir calor. Na verdade, o calor ele vai ter de todo jeito, com pelo ou sem pelo. Com sem pelo ainda mais. Gente, vamos mostrar a foto de Mel, quando ela fez a tosa natural, primeira vez com o Flávio. O antes, tem como mostrar essas fotos? Aí essa foto aí foi lá em Flávio, no salão de Flávio, que Mel fez quando ela estava com uma queda muito grande nos pelos. Então, o Flávio tirou essa quantidade, né, Flávio? Pois é, como a gente está observando, né? Da primeira vez, a quantidade que saiu, bem diferente de hoje, né? Exato, porque ela vem fazendo um acompanhamento, ela vem tendo esse acompanhamento. E aí, com o decorrer do tempo, vai reduzindo essa queda e tornando o animal com um pelo mais saudável. Então, se ele está saudável, ele não tem por que cair. Ele cai o que é natural da saúde do animal, o que é necessário. O fungo, Flávio, ele é mais visível, no caso, você olha o pet e já informa que ele está com fungo, ou realmente tem que ir só ao veterinário? Você consegue ver, já que você tem essa experiência? Na verdade, eu acho que essa visão, ela é primeiro do profissional. É a gente que identifica a lesão na pele e aí a gente comunica ao dono, né, ao proprietário, para poder levar para o veterinário. Eu não aconselho que ninguém dê já chegue para dizer qual o problema que o animal tá, qual tipo de dermatite ele tá, até porque isso cabe ao veterinário identificar qual problema de pele ele tem. Agora a gente tem o poder de identificar que ele tem uma lesão e isso cabe a gente. Gente, nosso programa está chegando ao final. Eu não consegui interagir com o pessoal que está em casa porque eu tive um probleminha no meu celular. Então, mas obrigada pelas perguntas, obrigada a quem participou. Quero mandar beijo para todo mundo. E nós temos uma promoção, não é isso, Camila? Uma promoção para quem compartilhar mais, não é isso? Quem compartilhar mais e fizer 2 marcações no nosso Instagram, certo? Certo, da nossa página, tá passando embaixo. Uma tosa natural e o banho, né, Flávio? O Flávio Isso. Pediu aqui pra gente fazer essa promoção para quem tá em casa. E vai ganhar também o sorteio do produto do shampoo, não é isso? Da Royal Canin. O shampoo, esse shampoo, né, Elisa? Isso. Esse shampoo e, no caso, essa ração.
essa daqui. Da Royal Canin. Pronto, é isso, gente. Compartilhar, marquem 2 amigos, que na próxima terça-feira nós vamos informar quem foi o ganhador. Curtam lá nossa página, já passou aqui embaixo, no Instagram, não é isso? No nosso Instagram, que na próxima semana nós vamos mostrar quem foi o ganhador, vamos entrar em contato para poder receber essa promoção aqui de Flávio e da Royal Canin. Obrigada, gente, pela audiência, agradeço a todo mundo, beijos para todo mundo e Cine TV Nordeste, o futuro é aqui. Quer comprar um seminovo com procedência? A Arena Autocar é a melhor opção. Estrada Working 2014 completa de 36.990 por 34.990. Duster Dynamic completo de 44.990 por 42.990. Arena Autocar 3202-0006. O restaurante e pizzaria Garota do Atlântico tem promoção de segunda a sexta para você. Frango à parmegiana, macarrão chop suey e pizza grande por apenas R$ 24,90. Delivery 3491-1678. Restaurante e pizzaria Garota do Atlântico, levando o melhor sabor para a sua família. Universo dos Games tem a maior variedade de videogames, acessórios, assistência técnica especializada e grandes promoções. Xbox 360 Slim, mais 5 brindes por apenas R$ 999. PlayStation 4, mais um jogo por apenas R$ 1.699. PS Vita, mais um jogo, R$ 989. Promoção válida para as lojas Universo dos Games de Abreu e Lima, próximo à Praça das Combis. Casa Amarela, em frente ao Sítio da Trindade. Caxangá, próximo à Caixa Econômica. Camaragibe, em frente ao Itaú. Curta nossas redes sociais. Tudo o que acontece no mundo do samba e pagode. Um pagodão do Colasso. Os melhores grupos, agendas das casas de shows e premiações diariamente. No programa Entre Elas, Bob Anderson e Keila Fidelis tratam sobre moda, beleza e curiosidades do universo feminino. Para aquele momento de descontração, Rommel Showman traz uma nova e moderna proposta humorística no programa Sem Limites. Fazendo arte com riso, ensina passo a passo como criar incríveis artes de biscuit e artesanato. Entretenimento, atrações de peso e entrevistas com os melhores artistas do Brasil, além de sorteios para os melhores eventos da região, estão no programa Gordo Show. No TV Tudo, o melhor do humor, música e informação sob o comando de Thiago Garcia, com a participação dos humoristas Chupinha e Zefinha Parideira. No programa Papo de Saúde, Dani Cavalcante bate um papo saudável com profissionais da área de saúde sobre alimentação e tudo para os cuidados diários com o seu corpo. Tudo que você precisa saber sobre o seu bichinho de estimação você vai ver no Pet Mais. E para quem é ligado no mundo gospel, assiste o Paradão Evangélico com o pastor João Batista. Cine TV Nordeste, o futuro é aqui. Quer produzir com qualidade o seu programa? O lugar é aqui. Essa é a sua chance de produzir ao vivo o seu programa para o mundo. Cine TV Nordeste, o futuro é aqui.